Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira. E você, torcedor vascaíno, como que você está nessa quarta-feira? Espero que esteja bem, claro, muito bem atualizado aqui no nosso vídeo de hoje. Então peço para você que está chegando agora, logo no iniciozinho, para deixar o like para dar aquela moral aqui ao nosso trabalho. Já fica aqui o meu muito obrigado pelo seu joinha aqui embaixo. Vamos falar bastante de Vasco hoje, vamos falar sobre mercado da bola, propostas a Thiago Mendes, jogador interessante no mercado, vou te falar o porquê. E também troca de chileno por uruguaio, a gente vai comentar muito sobre esse nome e também sobre essa negociação. Milhões na conta do Vasco e negócio fechado. Rapaz, o vídeo de hoje tá repleto de informações, então eu peço para você, humildemente, correr ali nos comentários, já deixar a sua opinião sobre todos os assuntos e deixar o like. Lembrando que você precisa vir aqui embaixo também para verificar se você já está inscrito aqui no canal, né? Para você clicar no botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo e clicar também no sininho, né, de notificações que fica aqui embaixo, ó, logo no botãozinho de inscreva-se. Beleza? Posso contar com a sua inscrição? Muito obrigado. Lembrando, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, preste atenção que eu vou trazer aqui para vocês. Olha essa que está na minha mão. Essa aqui, top, né? Olha, no detalhe, muito top. Tem essa aqui também. Olha. Muito top. E essa que está comigo. Você já pensou ter as 3 camisas do Vasco, essas 3 aqui que passaram aí na sua telinha? É simples. O link da besultesportes.com.br está aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Você clique ali e já faça a aquisição de 2. Mas eu quero ter as 3. Uma você ganhará de presente aqui do canal através desse link. Então clique ali e já garanta as suas camisas do Vasco retrôs maravilhosas. Corre lá, besultesportes.com.br, presenteando você que é seguidor nosso aqui no canal. Fechou? Corre lá, Besulte Esportes, primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, como temos muitos assuntos importantes, solta a vinheta, bora pro vídeo. Negócio fechado no Vasco e para o Vasco, né? Vamos falar bastante sobre isso. Zagueiro uruguaio pode pintar na colina? Vamos também comentar muito sobre esse assunto. O chileno pode deixar o Cruz Maltino. Propostas estão acontecendo a volante e muito mais. O vídeo hoje está lotado de informações, então eu peço para você só deixar o joinha aqui embaixo para dar aquela moral para o nosso trabalho. Fica aqui já o meu muito obrigado pela sua colaboração aqui ao nosso canal, deixando o joinha. E olha só, preste atenção, hein? Negócio fechado para o Vasco, principalmente, colocar grana no bolso. É isso mesmo. O Ludogorets da Bulgária fechou a contratação e o Vasco informa a transferência do atacante Eric Marcos para o clube da Bulgária. Então o Vasco receberá cerca de 7 milhões de reais para essa transferência. O Vasco que está precisando fazer essa venda. E eu vou falar aqui para você, já vou deixar a minha percepção de mercado referentes à venda no Vasco, tá? Olha só. A ideia do Cruz Maltino seria vender o Ryan no meio da temporada. Entretanto, as partes organizacionais, o novo diretor executivo, o novo treinador Fernando Diniz fizeram que o Ryan se fizesse necessário nesse momento para o elenco tecnicamente falando e também para uma projeção futura em setembro. É isso mesmo. O Mundialito Sub-20 acontece no Egito em setembro e o Ryan com certeza estará convocado, pois performa muito bem ali na seleção brasileira sub-20. Com isso, existe uma projeção que o Ryan vai alavancar o seu valor de mercado ou vai aumentar os números de interessados, porque o Mundial Sub-20 é um grande feirão de jogadores jovens, né? Os clubes europeus, todos, sem exceção, assistem esse campeonato atrás de grandes jogadores jovens. Então, além de alavancar jogando bem nesse Mundial, vai dar atenção, vai chamar a atenção de mais interessados do velho continente ou até mesmo de outros mercados que sejam interessantes financeiramente falando. Então, diante desse cenário, o Vasco pretende segurar o Ryan e as vendas acontecerão, porque se não se vende o Ryan,
tem que vender outros jogadores. E o Vasco informou o acerto da transferência do Eric Marcos. Não se assustem se outros jogadores começarem a ser vendidos, tá? Então é algo muito comum e a gente vai observar aí toda essa movimentação. Se serem vendidos bem, né, por um valor interessante, ok, a gente vai estar observando mais a necessidade pós a tentativa de manter o Ryan para essa temporada, até o final, pelo menos, dessa projeção de valorização e até de novos interessados, o Vasco fará, obviamente, vendas de outras naturezas, de outras formas. Vamos observar essa movimentação do Admar Lopes à frente do futebol do clube. Falando em venda, vamos falar aqui em uma possível troca. É isso mesmo. O Vasco estaria de olho na contratação do zagueiro Alan Saldívia, o uruguaio, tá? Para quem não sabe, ele é uruguaio, ele joga no futebol chileno, mas é uruguaio, tá lá no Colo-Colo, jogador de 1,80 m de altura, 23 anos de idade, performa bem ali na seleção uruguaia, né? Na seleção uruguaia sub-23, diga-se de passagem, tem contrato lá no Colo-Colo até o final do ano que vem e o Vasco tenta, né, ou possivelmente observa a possibilidade, né, de uma troca entre Alan Saldívia e Jean Davi. Quem trouxe essa informação de forma primária ali foi o VDG, né, VDG que trouxe essa informação. Então, observando esse cenário, o Vasco estaria de olho, né, no zagueiro uruguaio que joga no futebol chileno, o Alan Saldívia. Não sei se é um bom zagueiro, eu já vi o Saldívia jogar, mas naquela ocasião lá no Uruguai eu fui para ver o Lúcio Rodrigues, né? O Luciano Rodrigues hoje no Bahia, era um dos interessados que o Vasco queria naquela ocasião que estava fazendo a pré-temporada lá no Uruguai. Eu estive presente na pré-temporada e fui observar, né? Assistir o jogo Uruguai Sub-23 contra o Paraguai Sub-23. E o Alan Saldívia estava jogando, mas o Luciano Rodrigues também estava. E eu mirei a câmera ali para filmar os lances, né, do Luciano Rodrigues para depois observá-los mais tranquilamente. Então não consegui, não me lembro do Alan Saldívia, zagueiro uruguaio. Bom, olha só, hein? Situação envolvendo contratação. Saídas nós falamos, troca também, e vamos falar sobre chegadas, porque o Vasco negocia bases salariais, né, para avançar numa proposta mais concreta para tentar trazer, né, o volante Thiago Mendes, atualmente no Al Rayyan, lá do Catar. Observando esse cenário, o Vasco quer contratar o jogador que tem uma pedida salarial interessante e pesada para o Vasco nesse momento. O Vasco tenta negociar essas bases salariais abaixando o salário e aumentando premiações de gatilho no contrato, por conta mesmo de um respaldo da parte física do jogador que volta de lesão, né? E tem 33 anos de idade. Então o Vasco tenta abaixar o salário e aumentar os gatilhos de premiação, completou 10 jogos, beleza, solta mais um gatilho ali, o jogador ganha mais um pouco. Jogou 40 jogos, 30 jogos na temporada, enfim, são exatamente esses gatilhos para resguardar o Vasco financeiramente, para que não seja mais um jogador lesionado, parado e recebendo muita grana. Então o Vasco negocia e parece que os empresários, né, e representantes do jogador olharam, mas não observaram isso como uma negociação positiva, pois acredita que o jogador tem mercado no Brasil e pode receber propostas à altura do atleta. Enfim, o Vasco negocia essa contratação e a gente observa de longe como que vai proceder essa questão. Olha só, hoje também tivemos um passo importante, né? O Vasco Associativo e a Vasco SAF, lembrando, são dois CNPJs, né? O Associativo é uma coisa, o Vasco SAF é outra. O Vasco SAF é o futebol, o Associativo é todos os outros esportes, modalidades, São Januário e tudo aquilo que o Vasco tem, né? Apresentaram à Justiça um novo relatório, tá? Um relatório mensal das atividades no processo de recuperação judicial. Ali exemplifica as dívidas, o que aconteceu, o que aumentou, o que não aumentou, enfim. Está nas mãos da Justiça mais um relatório para impulsionar aí, quem sabe, né, esse processo de recuperação judicial ser iniciado. Depende muito dos credores, né? A Justiça faz essa intervenção e a gente observa avanços internos. Ainda faltam avanços externos, né? Vamos falar bastante sobre esse assunto, que é um assunto muito delicado atualmente no Vasco. Bom, queria agradecer a sua presença, lembrando você que quer essa camisa aqui, mais essa camisa aqui, mais essa que eu estou usando, bezutesport.com.br, o link eu vou deixar lá nos stories do meu Insta, tá? Corre lá, você comprando 2, você vai levar uma de graça aqui pelo canal. Um abraço, corre lá!
Daqui a pouco eu volto com mais informações. Fui!